Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Cristo esteja com você que está me assistindo. Hoje nós encerramos o ciclo do Natal, com a festa do batismo do Senhor. Ora, se Jesus não tinha pecado, né, e o batismo de São João Batista significava arrependimento, conversão, né, era uma forma de se preparar para a vinda do Messias. Então, se Jesus não tinha pecado e ele era o próprio Messias, por que ele aceitou ser batizado por João Batista? Ou melhor dizendo, né, porque ele foi batizado, que o próprio João Batista contestou isso. Bom, ao longo do tempo do Natal, nós ouvimos algumas vezes a expressão Emmanuel, Deus conosco. Então Jesus foi batizado em solidariedade a nós, seres humanos, homens e mulheres pecadores, nós que necessitamos de conversão, que necessitamos mudar a nossa vida. Então Jesus é batizado em solidariedade a nós. E hoje também é um dia da gente pensar sobre o nosso batismo. Você lembra a data quando você foi batizado? É claro que a gente não vai lembrar o batismo em si, mas a data é importante saber. Eu fui batizado no dia 9 de fevereiro de 1992. E por que é importante saber essa data? No batismo, nós nos tornamos filhos de Deus. Quando nós nascemos, nós somos criaturas, né? Amadas por Deus, óbvio, mas é através do batismo que nós nos tornamos filhos do Senhor. É através do batismo que nós nos tornamos católicos, cristãos. Sem o batismo não tem como a gente se dizer membros da Igreja de Cristo. O batismo é a porta de entrada dos outros sacramentos. E às vezes a gente leva isso de brincadeira, né? Infelizmente é comum a gente ver pessoas olhando o batismo como um evento social. Então, vou batizar meu filho só para fazer um almoço, uma festa, aí escolhe qualquer pessoa para ser padrinho, não entende o que é celebrado ali. Algumas pessoas já me questionaram, pessoas próximas, sobre a questão de padrinhos, por exemplo. Ah, André, eu queria chamar um casal amigo meu, que é um casal maravilhoso, gente boa, só que são evangélicos. E a igreja não quer deixar. Ah, eu queria chamar um amigo meu, uma amiga minha, mas ele não tem religião e a igreja não quer deixar. A igreja não quer deixar eu batizar o meu filho. Eu já ouvi essa expressão. Gente, não é que a igreja não quer deixar você batizar o seu filho quando ela diz para você não chamar padrinhos de outra religião. Não é uma forma de preconceito, de maneira nenhuma. Porém, a gente precisa entender o que é o sacramento do batismo. Ali, naquele momento, os padrinhos, junto com os pais, vão assumir um compromisso de educar aquela criança na fé católica. Então, os pais e padrinhos devem dar testemunhos de fé para que aquela criança cresça dentro da fé católica. E aí, quando aquela criança for fazer a crisma lá, com seus 14 anos mais ou menos, ela tenha consciência, né, que a crisma é um sacramento da confirmação. Então, os pais e padrinhos educaram aquela criança no caminho da igreja, e aí ela consciente vai confirmar a sua fé. Então, como eu vou chamar alguém para ser padrinho ou madrinha do meu filho, se essa pessoa não faz parte da igreja, se ela não acredita, né, nos dogmas que a igreja traz, se ela não vive a fé da igreja? E claro, até pessoas que se dizem católicas, né, mas esses católicos de BGE também não deve chamar. Porque o padrinho e madrinha devem ser sinais de Cristo. O padrinho, por exemplo, tem um momento do ritual que ele segura a vela do lado do afilhado ali, mostrando, né, a luz de Cristo. Então é chamado a ser luz de Cristo para aquela criança. Então é muito sério, né? Eu já falei com uma pessoa uma vez, ela me perguntou, eu vou ter que fazer aqueles cursos da igreja, que eu fui ser chamada para ser madrinha de um filho de uma amiga minha. Eu, olha, posso te dar um conselho? Recusa o convite. Né? Se você vê o curso, as coisas da igreja, os sacramentos da igreja que você tem que fazer, que tinha que fazer primeira comunhão, crisma, se você vê isso como um peso, recusa o batismo. Recusa ser madrinha de batismo, porque, né, não é. Você não está entendendo o que é o batismo. Então é muito sério. E os pais também, quando vão batizar os filhos, devem ter claro no seu coração de que eles são os primeiros catequistas daquela criança.
A criança não escolheu ser batizada. Então são os pais que levam ela para o batismo. Então os pais têm essa responsabilidade de orientar, testemunhar e catequizar aquela criança. A catequese na igreja é uma forma complementar, mas os primeiros catequistas são os pais. E nós, batizados, nós devemos assumir o nosso batismo. Eu acabei de falar, né, sobre o padrinho segurando a vela do lado do afilhado. Nós somos chamados a sermos luz de Cristo para este mundo muitas vezes marcado pelas trevas. Eu falava isso há alguns dias, que nós somos chamados a refletir a luz de Cristo para as pessoas. Então nós batizados precisamos ser luz, não ser trevas na vida das pessoas. Porque quando a gente recebe o batismo, a gente recebe o Espírito Santo, a gente recebe a adoção de Deus. Nós nos tornamos filhos do Altíssimo. Então nós precisamos ter isso bem claro em nossa mente, porque se nós somos filhos de Deus e temos o Espírito Santo dentro de nós não podemos agir de qualquer jeito. Nós não podemos tratar o outro de qualquer maneira. Nós devemos cuidar da nossa vida para dar bons testemunhos. Nós precisamos viver o nosso batismo de maneira correta, de maneira santa. Então, meu irmão, minha irmã, se você que me assiste foi convidado a ser padrinho de batismo, se você vai ser pai ou mãe agora e, né, está já pensando no batismo, procure conhecer esse sacramento. É muito belo, é muito importante para a nossa igreja. Não leve, né, de qualquer maneira, não leve de brincadeira. E você que me assiste também, que não, né, não é pai, não é mãe, não vai ser padrinho, mas você é batizado, procure viver de maneira santa o seu batismo. Porque o batismo é uma marca que ninguém apaga. É uma marca que, né, a igreja, através da igreja, Deus nos concede. Então, através do batismo, que nós nos tornamos filhos de Deus. Eu posso até sair da igreja, mas meu batismo está válido. Por isso, quando alguém deixa de ser católico, né? Vou frequentar outras religiões. Quando ele volta para a igreja católica, ele não precisa ser batizado novamente. Porque o batismo é um só. Mas eu fui em tal igreja e fui batizado, depois eu fui para outra igreja e fui batizado. Bom, seu batismo não foi válido. O que foi válido é o que você recebeu na igreja católica. Então, que o Senhor nos inspire, nos ajude a viver de maneira santa o nosso batismo. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.